Muito bem, meus irmãos, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse é o lema da Igreja dos Irmãos Morávios. Essa denominação surgiu há vários anos atrás, e surgiu não como uma denominação, mas sim como um movimento, capitaneados por um certo conde de Zinzendorf. Alguns cristãos passaram a caminhar pela Europa pregando o Evangelho. E eles levaram essa ideia do testemunho, da pregação tão a sério, que eles foram o primeiro movimento que conseguiu assim um grande sucesso no levar o Evangelho para muitos lugares. Alguns, no afã de pregar o Evangelho, chegaram a vender a si mesmos como escravos, a fim de poderem pregar para os seus novos donos. Então esses eram os irmãos morávios da época quando eles surgiram. E esse era o lema: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E esse é um lema que cabe muito bem para o nosso estudo do livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse é um livro que nos ensina a respeito das grandes vitórias do Cordeiro. Mas ele também nos ensina como é que nós devemos seguir os passos do nosso Salvador, aquele que é o grande Cordeiro e o grande Leão. É claro que nós não teremos tempo de fazermos um estudo extremamente aprofundado do livro de Apocalipse, porque para isso a gente precisaria de mais de um ano. E nós vamos gastar 20 encontros nessa nossa série para cobrirmos o livro inteiro. Você já fez as contas, se o livro tem 22 capítulos, então nós não conseguiremos nem cobrir cada um dos capítulos com igual detalhe, com igual profundidade. Mas o grande objetivo desse estudo é que nós percamos, em primeiro lugar, o medo do Apocalipse. Porque vários cristãos têm uma relação de medo com o Apocalipse. Vários cristãos se afastam radicalmente desse livro, como se esse livro fosse muito difícil de ler, ao ponto de não ter nada para nos oferecer. Parte está certo, o livro é realmente, em alguns aspectos, difícil de ler. Mas não quer dizer que o livro não tenha nada a nos oferecer. Nós não precisamos entender 100% do livro de Apocalipse, a fim de sermos abençoados pelo seu conteúdo. Essa é uma das primeiras grandes lições que você deve levar dessa noite. Nós não precisamos entender 100% do livro do Apocalipse para sermos abençoados com o seu conteúdo. Aliás, eu diria que ninguém compreende 100% do livro do Apocalipse. Porque existem aspectos do livro que nós não sabemos mais o que significa. Alguns aspectos, eu não estou dizendo do livro inteiro, mas algumas imagens que o livro apresenta ficaram lá no primeiro século. E hoje é muito difícil para nós conseguirmos bater o martelo e dizer com certeza o que aquela imagem significa. Nós temos apenas possibilidades. Já outras imagens o próprio livro explica, e aí a coisa fica muito mais fácil. Então nós não vamos gastar muito tempo com os estudos periféricos do livro, a respeito da data da escrita, a respeito de quem o escreveu. Nós vamos assumir que foi o apóstolo João que escreveu, e ele escreveu mais ou menos no final do primeiro século, em torno de 96, 95 depois de Cristo. Nós não vamos defender essa posição, simplesmente vamos assumi-la e partir para a leitura do texto e interpretação do texto a partir daí. O texto então começa da seguinte maneira. Pode passar, por favor. A versão que eu estou usando aqui é a Nova Almeida atualizada, irmãos. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer,
e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia, as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É assim que começa esse livro. Esse livro começa logo de cara, nos informando qual é a natureza dele. Nós estamos tratando de uma revelação. Uma revelação, ou seja, irmãos, aquele medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é muito difícil a ponto dele não ser útil para a nossa vida cristã, nós não podemos ter isso. Porque é o próprio livro que se autodefine como uma revelação. O livro não foi escrito para nos complicar, o livro foi escrito para nos revelar verdades importantes a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito daquele momento, do nosso momento, de algumas coisas futuras, e a respeito principalmente da sua e da minha vida cristãs. Revelação de Jesus Cristo. A palavra grega que aparece nesse revelação é exatamente a palavra apocalipsis. É por causa dessa palavrinha traduzida como revelação que o livro leva o seu nome na nossa Bíblia em português. É o Apocalipse de Jesus Cristo. Os Apocalipses eram livros, era um estilo de escrita que começou a ser produzido no 2º século antes de Cristo, e os judeus continuaram produzindo diferentes apocalipses até o 2º século depois de Cristo. E os apocalipses, porque existem alguns apocalipses, é claro que o único inspirado pelo Senhor Deus, e o único que é palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível para nós, é o que nós temos nas Escrituras. Mas quando nós estudamos os outros apocalipses, nós aprendemos que esse estilo de escrita foi criado para um momento de sofrimento. Os judeus estavam sofrendo nas mãos de dominadores estrangeiros, já por vários séculos. Então alguns começaram a questionar, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não se importa mais? Será que todas aquelas promessas que Deus fez ao longo de vários séculos, será que tudo aquilo deu em nada? E aí então surgiram alguns apocalipses, que foram livros escritos para recuperar a esperança do povo de Deus, mostrando que a razão pela qual o povo estava sofrendo naquele momento era porque existia uma guerra espiritual acontecendo entre o bem e o mal. É assim que funcionam os apocalipses normalmente. E nesses outros apocalipses nós também temos um anjo. Normalmente um anjo vem e se coloca ao lado daquele que é o visionário, daquele que é quem está recebendo a revelação, e o anjo interpreta aquilo que o visionário, aquilo que aquele que está recebendo a revelação não entende. Portanto, o que nós temos é uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação sobre Jesus Cristo, ou uma revelação que pertence a Jesus Cristo? Ao que tudo indica, uma revelação que pertence a Jesus Cristo, porque o próprio texto explica, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, qual é a origem dessa revelação? Deus. Deus o Pai é a origem última, ou a origem primeira dessa revelação, é Deus o Pai. E Deus o Pai então entregou essa revelação para o seu Filho, para Jesus Cristo. Com qual objetivo? Para que Jesus Cristo mostrasse aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então acompanhe essa ordem. Deus entregou para Cristo, que entregou para os escravos de Deus. Nós, toda vez que aparecer servo na sua Bíblia, ou quase todas as vezes, o conceito correto é o conceito de escravo, ok? E é esse o caso aqui. Jesus Cristo, então, deu aos servos, mostrou aos servos essa revelação, aos escravos dele essa revelação, para mostrar-lhes as coisas que deveriam acontecer em breve. Essa expressão é importante. Essa expressão é muito importante porque
aqueles que olham para o livro como dizendo respeito apenas a coisas futuras, como se o livro ainda, absolutamente nada do livro tivesse se cumprido, eles têm um grande problema nas mãos quando eles chegam nessa parte. Porque o texto diz que essa revelação dada pelo Pai para o Filho e do Filho para os servos é uma revelação a respeito de coisas que deveriam acontecer em breve. O texto continua. Jesus Cristo, Ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Não se perca. O que nós temos aqui então é, a revelação ela sai da parte de Deus, ela chega, aliás, vai para o próximo slide, por favor. Essa revelação, ela tem a sua origem em Deus, Deus entrega essa revelação para Jesus Cristo, Jesus entrega essa revelação para um anjo, o anjo comunica essa revelação por meio de visões e por meio de mostrar realidades espirituais para João, para um dos seus escravos, o escravo chamado João, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho e que escreveu as 3 cartas. E João escreve essa revelação, estando exilado numa ilha chamada Pátimos, ele transcreve tudo o que ele viu e tudo o que ele ouviu, ele transcreve e ele então envia para os servos de Deus. Olha o caminho dessa revelação. E é interessante o texto nos revelar isso, porque o objetivo de nós conhecermos a origem última dessas palavras, que é o próprio Deus, é para que nós tenhamos plena confiança na fidedignidade, na confiabilidade dessas palavras. Essas palavras não tiveram origem humana. Não foi João que teve um transe estranho e começou a escrever coisas que ele estava vendo por estar entorpecido ou coisa parecida. Não. Deus o Pai entregou a revelação para o Filho, que entregou a revelação para o anjo, que entregou a revelação para João, que entregou a revelação para as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E desde então, esse livro tem sido publicado e tem sido copiado e tem sido passado de geração em geração para todos aqueles que se consideram escravos do Senhor Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus Cristo. A gente pode voltar agora para o texto, no slide anterior, e o texto continua dizendo assim, que João, versículo 2, atestou a palavra de Deus, ou seja, ele testificou, testemunhou. A palavra testemunho é fundamental no Apocalipse, é absolutamente fundamental, é uma das chaves para entender o livro, é entender o significado da palavra testemunho. O Dr. Leandro Lima, pastor Leandro Lima, ele diz, e eu acredito que ele está completamente certo nisso, que essa palavra adquiriu um novo significado por causa do livro do Apocalipse. A palavra testemunho ou testemunha, na língua grega, é a palavra mártir. Mártir. Para nós, o que é um mártir? Um mártir é alguém que está disposto a morrer por uma causa. É isso que é um mártir. Ele acredita tanto numa coisa que essa pessoa está disposta a entregar a própria vida por aquilo. Mas antes não significava isso. A palavra mártir, antes do Apocalipse, ela significava simplesmente uma testemunha. Alguém que viu algo e que então serve como testemunha ocular daqueles fatos que a pessoa presenciou ou que a pessoa testemunhou. Era isso que era ser um mártir antes do Apocalipse. Mas no livro do Apocalipse, essa palavra é levada a tal importância. Jesus Cristo é considerado um mártir no livro. João é considerado um mártir no livro. E os cristãos são desafiados a se tornarem mártires no livro do Apocalipse. E de fato, vários deles aceitaram serem martirizados por causa do que criam. O Apocalipse é, portanto, um chamado. O Apocalipse é uma convocação a que nós cristãos deixemos uma situação de conforto, deixemos uma situação de autopreservação e nos entreguemos de maneira fiel nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, se necessário for, até a morte. Essa é uma das grandes mensagens do livro do Apocalipse.
Nós somos chamados a ser fiéis até a morte, porque nos será resguardada, se assim o formos, uma coroa, a coroa da vida. João, então, é aquele que testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele atestou, porque ele foi quem viu todas aquelas coisas, viu e ouviu, mas aqui o texto fala, foca no fato de que João teve a oportunidade de ver. João não somente recebeu uma revelação a respeito dessas verdades, embora isso também seja fato, mas João foi testemunha ocular de tudo que ele vai nos escrever. João teve a experiência que Paulo também teve, mas Paulo não nos relata. Paulo apenas diz que ele conheceu um homem, e ele está falando de si mesmo, que foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, às quais ao homem não é lícito referir. João foi liberado. Deus permitiu que João não somente visse verdades maravilhosas, mas que João testemunhasse, que João contasse tudo aquilo que viu. E aí então essa primeira parte, esses primeiros versículos acabam dessa maneira: bem-aventurado aquele que lê. A ideia dessa leitura, que é uma leitura em voz alta. A igreja daquela época, ela se reunia, e muitas vezes no momento do culto público, o que eles faziam era a leitura dos escritos dos apóstolos. Então imaginem os irmãos, João tinha sido levado preso para a ilha de Pátimos. João está exilado por causa da palavra de Deus, como ele mesmo vai nos dizer. Mas de alguma forma, Deus providencia que João consiga escrever um livro inteiro falando a respeito de revelações de coisas que aconteceriam em breve. E então, de alguma forma, esse rolo que João escreve, esse livro que João escreve, chega até a igreja de Éfeso, e a partir da igreja de Éfeso até as 7 igrejas. Imaginem os irmãos, a alegria daqueles irmãos, ao ler esse material, ao tomar contato com esse material. Por isso que João diz, é bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Só basta ouvir? Não, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam. Não basta só ouvir a palavra, meus irmãos. Não basta apenas ouvirmos a palavra. Nós, por vezes, domingo após domingo, somos expostos à palavra pregada. Meus irmãos, se nós apenas ouvimos, nós estamos nos tornando ainda mais culpados. Somos apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Estamos apenas enganando a nós mesmos, como diz Tiago na sua carta. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam. Aqueles que ouvem e guardam no coração, para não pecar contra o Senhor, como diz os Salmos. Aqueles que ouvem e entendem, e aquela palavra tem abrigo no coração, e agora eles vão construir as suas vidas com base nessa palavra. Eles vão tomar as suas decisões com base nessa palavra. Eles vão fazer os seus sonhos, fazer as suas metas, se comportar, ter os seus relacionamentos com base nessa palavra que foi ouvida. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós temos aqui a segunda evidência de que, no mínimo, alguma parte do Apocalipse tem que ter se cumprido na época da escrita. Ou pouco tempo depois da época da escrita. Porque o texto é claro em dizer as coisas que em breve devem acontecer. O tempo está próximo. Essa tensão de que algum cumprimento aconteceria é uma tensão que não é válida apenas para nós que lemos o texto hoje, 20 séculos depois que ele foi escrito. Essa tensão era uma tensão importantíssima para os leitores do primeiro século. Aliás, essa é outra regra importantíssima do Apocalipse. Lembre-se que antes dele ter sido escrito para você, ele foi escrito para os nossos irmãos lá da Ásia Menor, atual Turquia,
que viviam no primeiro século, no finalzinho do primeiro século, em vários contextos, alguns deles já sendo perseguidos, outros deles em contextos de bastante tranquilidade, de bastante conforto, e é por isso até que João escreve também para incomodá-los do seu conforto. Alguns deles crentes sérios que amavam a palavra, outros crentes que estavam se abrindo para falsos ensinos, outros que estavam se abrindo para imoralidades. Nós encontramos tudo isso nas 7 cartas. Então, o Apocalipse foi escrito para crentes, para os crentes daquela época em primeira instância. Então, para nós entendermos o texto, ele tem que fazer sentido para eles, e depois, então, fazer sentido para nós. Repare que nós temos aí no texto a informação de que o livro é uma revelação, mas no versículo 3, ele fala que o livro também é uma profecia. As palavras da profecia. Isso é muito importante, porque revelação, Apocalipse, tem aquelas ideias que eu falei, de uma tensão entre o mundo das trevas e o mundo da luz, o mundo de Deus e o mundo do mal. Normalmente tem um anjo que ajuda a interpretar as verdades do livro, e normalmente, evidente, Deus vence no final, existe uma vitória da luz, uma vitória de Deus ao final. Mas as profecias normalmente eram escritas para incomodar o povo de Deus, que estava vivendo normalmente em pecado, e incomodá-los e trazê-los de volta à verdade e à palavra. Normalmente era isso que era a profecia. Um profeta era levantado e chamado por Deus, e aquele profeta então aplicava a palavra de Deus para aquela geração da sua própria época. O Apocalipse, além de ser um apocalipse, ele é também uma profecia dada por Deus para nós. Além disso, pode passar 2 slides. Além disso, o Apocalipse também é uma carta. Nós veremos a partir do versículo 4, que o Apocalipse tem uma abertura muito parecida com as aberturas das cartas de Paulo. E por que João precisou escrever uma carta? Vocês sabem, João estava longe daqueles irmãos, e ele queria fazer-se presente com eles, embora fosse impossibilitado. Então ele se faz presente através de uma carta. O Apocalipse é, portanto, um apocalipse, estou falando de gênero literário aqui, do tipo de literatura que nós estamos tratando. Ele é um apocalipse, ele é uma profecia, e ele é uma carta. Tudo ao mesmo tempo. E parte dessa junção é o que torna o livro um pouco mais complicado de se compreender. Voltando então para o texto, agora indo a partir do versículo 4, o que nós temos é o seguinte. João, vejam como é bem parecido com as cartas de Paulo, né? João, às 7 igrejas que estão na profecia da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, exatamente como Paulo faz. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está em algum lugar, graça e paz da parte de Deus aos pais do Senhor Jesus Cristo. É normalmente assim que Paulo começa as suas cartas. João então faz essa abertura em forma de carta, mas na hora que ele saúda as igrejas com graça e paz, aliás, meus irmãos, não existe nenhuma regra específica que nós cristãos tenhamos que nos saudar com a paz do Senhor ou com graça e paz. Isso não é um mandamento bíblico. Por outro lado, também não faz mal, ok? Não é nenhum erro também saudar com a graça e a paz. Agora, se você quer ser mais bíblico mesmo, então não saúde apenas com a paz. Faça a saudação completa. Graça e paz. Porque, meus irmãos, onde não existe graça, nunca vai existir paz. É só a graça de Deus que possibilita a paz. É por isso que os apóstolos sempre começavam. Paulo criou essa maneira de saudar, e João imita, Pedro imita. Os apóstolos começam a saudar dessa forma. Graça e paz. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, propicia que nós tenhamos paz com Deus, paz interna e paz com o próximo. É isso que a graça faz. A graça me dá reconciliação com Deus, paz interna
e reconciliação com o meu próximo, reconciliação com o meu irmão em Cristo Jesus. João então os saúda com a graça e a paz, mas ele elabora um pouquinho mais a origem dessa graça e dessa paz. De onde vem essa graça e essa paz? Notem aí, eu coloquei em negrito. Pode passar, por favor. Eu coloquei em negrito os três da parte daquele, da parte dos 7 e da parte de Jesus Cristo. João mostra que essa graça e essa paz têm a sua origem, em primeiro lugar, em Deus o Pai, que João define como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É bonito isso, porque normalmente nós pensamos a respeito de Cristo como aquele que há de vir. Mas aqui, João revela que o Pai, que nos dá graça e paz, o Pai é aquele que é, aquele que foi, ele sempre foi no passado, ele ainda é hoje, e ele, o que você esperaria? Você esperaria aquele que será, mas não é isso que João fala. João fala aquele que há de vir. É claro que ele será, mas a maneira de João colocar traz uma proximidade muito maior. Esse Pai que era e que é, esse Pai um dia estará presente e nós estaremos com Ele. Esse Pai que era e que é, um dia nós habitaremos com Ele e Ele será o nosso templo, Ele será o nosso sol. Essas são as imagens com as quais João conclui o livro do Apocalipse. Mas essa graça e essa paz também tem a sua origem no Santo Espírito de Deus, que aqui recebe um nome diferente. O nome que ele recebe aqui é o nome de os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. O Espírito é tão grandioso, o Espírito Santo é tão completo, o Espírito Santo é tão poderoso, que ele é apresentado aqui como o Espírito sétuplo de Deus. O número 7 é um número fundamental no livro de Apocalipse. O Apocalipse usa muito números com significados. E o número 7 é o número principal do livro, que sempre tem um significado de algo completo, algo cheio, algo sem defeito nenhum, algo perfeito. E é isso que João está nos dizendo aqui, que esse Espírito que nos dá graça e paz, ele é um Espírito totalmente perfeito. E finalmente, essa graça e essa paz têm também a sua origem em Jesus Cristo, aquele que é a fiel testemunha, o mártir fiel, a fiel testemunha, aquele que conhece a verdade de Deus, porque Ele é Deus, e tudo que o Pai quis, o Pai passou para o Filho, e o Filho nos passou. João fala muito a respeito disso no seu Evangelho. Tudo que o Pai me revelou, eu tenho passado, eu tenho transmitido a vocês. Jesus Cristo fala isso no Evangelho de João. Ele é a testemunha fiel, ele é aquele que experimentou todas as coisas e que nos ensina com perfeição. E ele foi até a morte por causa da verdade que ele porta. E ele é também o primogênito dos mortos. Em que sentido Jesus é o primogênito dos mortos? Ele não é a primeira pessoa que morreu, então não é nesse sentido. E ele também não é a primeira pessoa que ressuscitou, em certo sentido. Houve outras ressurreições antes da ressurreição de Jesus. No entanto, a ressurreição de Jesus foi a única que foi uma ressurreição completa. Todas as demais ressurreições aconteceram, mas aquele que foi ressuscitado voltou a morrer. A ressurreição de Cristo foi de uma vez por todas. Ele de fato venceu a morte. Jesus de fato derrotou a morte de uma vez por todas, a ponto do apóstolo poder dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu ferrão? Jesus Cristo derrotou completamente a morte, e é nesse sentido que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a voltar completamente à vida depois da morte, e Ele nunca será consumido novamente pela morte. E Ele é também o soberano dos reis da terra. Meus irmãos, por vezes nós podemos ficar
impactados e abalados por aquilo que os governantes do mundo fazem. Há pouco tempo atrás, o burburinho internacional era a respeito da Terceira Guerra Mundial, não era? Já passou. Mas esse era o grande medo. A mídia explorou bastante esse assunto. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos, existe um rei que governa sobre os reis. Existe um rei que governa sobre os presidentes, sobre os primeiros ministros, sobre os parlamentos. O mundo não está andando do jeito que quer. O mundo está andando para um ponto específico estabelecido por Deus, aonde a história tem que chegar. E quando a história chegar nesse ponto, então o filho volta e toma posse de tudo que já é dele. A história não está perdida, a história caminha para um ponto muito específico, e tudo isso de acordo com a vontade daquele que é o soberano dos reis da terra. Então nós temos uma palavra de louvor a Jesus Cristo no começo ainda do Apocalipse. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Meus irmãos, esse deveria ser 2 versículos que todos nós deveríamos decorar. O objetivo de João é glorificar e entregar domínio e desejar domínio para Jesus Cristo. E então ele define Jesus Cristo de que forma? Como é que ele começou essa parte aí? Qual é a definição para Jesus do texto? Aquele que nos ama. Esse é Jesus. Aquele que nos ama. Esse mesmo que é o soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos e a fiel testemunha, ele é o mesmo que é aquele que nos ama. Ele é aquele que, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, o Apocalipse não foi escrito para todas as pessoas. O Apocalipse é um livro que foi escrito para aqueles que entenderam já o Evangelho. É claro que aqueles que não entenderam podem passar a entender o Evangelho por meio desse livro. Mas o livro pertence àqueles por quem Cristo morreu. Aqueles que foram libertados dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Libertados tanto no sentido de que nós fomos justificados e diante de Deus nós já não temos nenhuma nódoa, nenhum pecado, nenhum defeito. Somos justos, justificados. Mas libertos dos nossos pecados também, como num processo de santificação no dia a dia. Cada vez mais conseguindo vencer as tentações, as provações que se colocam sobre nós. Jesus é aquele que nos libertou dos nossos pecados. E Ele fez isso e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. É por isso que Ele é digno de toda glória, de todo domínio, para todo sempre, amém. Eu vou passar rápido pelos 2 versículos, senão eu não vou conseguir terminar nem parte do capítulo 1 hoje. Vamos lá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Eles já estão mortos, mas eles vão ressuscitar para poder vê-lo. Eles serão erguidos da morte, aqueles que o traspassaram. Eles serão erguidos da morte para poder ver a vitória do Cordeiro. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Perceba que aqui nós temos uma nota mais triste, mais de advertência no livro. Se por um lado nós temos um grupo de pessoas que foi feito reino, sacerdote para Deus e Pai, por outro lado nós temos um grupo de pessoas que são os inimigos de Cristo, composto por aqueles que o traspassaram, e mais vários que são de várias tribos da terra, e que quando o virem, vão começar a se lamentar. Meus irmãos, haverá um tempo que o nosso Senhor virá não mais como Salvador, não mais como Salvador
misericordioso, todo cheio de graça para oferecer aos pecadores. Haverá um tempo em que a salvação estará fechada. A possibilidade de salvação terá passado. É por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. João confirma que isso vai acontecer certamente, amém. E então as últimas palavras desse trecho são palavras do próprio Deus Pai, ao dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, ou seja, eu sou o começo e eu sou o fim, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou aquele que dá começo, que dá início a todas as coisas, e eu sou aquele que vai trazer todas as coisas ao seu devido tempo, ao seu devido momento, ao seu devido estágio de consumação. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Um dos nomes lindos para Deus nas Escrituras, Todo-Poderoso, o Onipotente. Ninguém consegue desfazer ou resistir ao Senhor nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A partir do versículo 9, no próximo slide nós temos o seguinte: João, agora João vai contar para a gente como é que aconteceu o Apocalipse. Como é que esse livro teve origem? João então diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Bonito isso, não é? Ele podia dar uma carteirada aqui, não é? Eu, João, aquele que estava do ladinho de Jesus no momento da ceia, lembra? Pois, ele não fez nada disso. O apóstolo, não. Irmão e companheiro de vocês, companheiro na tribulação, companheiro no reino, companheiro na perseverança. Em Jesus estava na ilha chamada Pátimos. Por que João estava na ilha chamada Pátimos? Ele nos conta: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Diz a tradição que o imperador romano tentou matar João de algumas formas, e nenhuma forma tinha dado certo. Ele tentou crucificar João, se não me engano, depois tentou queimá-lo com óleo quente. Essa era uma das maneiras que o Império Romano matava. Colocava a pessoa dentro de uma grande bacia, e então eles jogavam óleo quente em cima da pessoa. Alguns cristãos foram mortos dessa maneira na história da igreja. E diz-se que isso foi feito com João, mas João não morreu. Isso não está nas Escrituras, isso é tradição da história da igreja, meus irmãos. Mas o fato é que finalmente João foi exilado então, foi enviado para essa ilha, que é uma ilha evidentemente que existe até hoje, e que na época do Império Romano, no final do primeiro século, era usada como prisão para presos políticos. E João estava lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora, se por um lado João estava fisicamente, corporeamente em Pátimos, aconteceu uma coisa extraordinária com João, e é ele quem nos conta: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então, no corpo, João estava em Pátimos, exilado, na ilha, mas no Espírito, João estava no dia do Senhor. Aqui existe discussão, aliás, em quase tudo no Apocalipse existe discussão. Mas que dia do Senhor é esse? Alguns intérpretes dizem que é um domingo, que esse era um domingo. Eu acredito que esse dia do Senhor se refira ao dia do Senhor que o Antigo Testamento fala. Várias vezes nós temos a expressão: então virá o grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor já se cumpriu alguma vez? Na Bíblia, esse dia de punição, de ira, várias vezes. O dia do Senhor se cumpriu sobre Sodoma e Gomorra. O dia do Senhor se cumpriu sobre Israel, quando caiu por causa do Império Assírio. O dia do Senhor se cumpriu em cima dos assírios.
O dia do Senhor se cumpriu sobre Jerusalém, quando eles caíram para o exército babilônico. O dia do Senhor caiu sobre a Babilônia. O dia do Senhor caiu sobre Edom. O dia do Senhor já aconteceu várias vezes ao longo da história. Mas cada uma dessas vezes é apenas um cumprimento parcial do grande cumprimento final que nós ainda aguardamos. O dia do Senhor aconteceu no ano 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos circundaram Jerusalém e entraram com grandiosíssima violência e destruíram a cidade, o templo e as pessoas, os habitantes daquela cidade. Dia do Senhor. Mas cada um desses dias do Senhor são, na verdade, um cumprimento parcial de uma realidade que nós ainda esperamos. Nós ainda aguardamos o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, não vai ser bonito de se ver. O dia do Senhor se cumpre com grande e terrível violência. Grande e terrível violência, que é a consequência dos pecados daqueles que não se arrependem, daqueles que não buscam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Para eles, o que virá será o grande e terrível dia do Senhor. Então João estava em espírito no dia do Senhor, e ele ouviu atrás dele uma voz como de trombeta. Imaginem essa situação, imaginem o susto, ok? De repente, você ouve uma voz como de trombeta atrás de você, e essa voz diz: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É assim que o livro surge, então. Essa voz fala com João e comissiona, vocaciona João para que ele escreva aquilo que ele está vendo, que ele transforma em um rolo, em um livro. E aí então o versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar eu vi 7 candelabros de ouro, 7 estruturas nas quais se colocava lâmpadas naquela época, ok? 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros ou candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. São vestes longas, e ele tinha na altura do peito um cinturão feito de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos dele eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João então ouve essa voz por trás dele, falando com um barulho de trombeta. Quando João então se vira para trás, ele então primeiro vê alguns candeeiros, e no meio dos candeeiros ele vê alguém com aparência de homem, um como que filho de homem. Mas embora esse tenha a aparência de homem, ele é, como disse Nabucodonosor, né? Nós lançamos 3 na fornalha, mas tem um quarto ali. E a aparência dele é de um filho de deuses. Era o Senhor Jesus Cristo que estava na fornalha. E é esse que João vê agora. E ele aparece com glória. Parte da glória que João tinha visto no Monte da Transfiguração. Parte da descrição é a mesma descrição. O rosto brilhando como o sol na sua força é a mesma descrição do Monte da Transfiguração. Parte do que João viu era uma cena que Daniel tinha visto lá em Daniel 7. Mas, curiosamente, quem Daniel estava vendo era Deus o Pai. Era o ancião de dias, cabelos brancos,
vestes talares. E agora João vê, da mesma maneira que Daniel tinha visto Deus o Pai, João agora vê o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus, meus irmãos. Vero Deus, de vero Deus, como diz um dos credos antigos da igreja. Totalmente Senhor, totalmente soberano, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze polido. O que acontece com João? Às vezes, algumas das nossas músicas não expressam com justiça a glória de Jesus Cristo. Eu até entendo, e tudo bem, a gente pode ter uma certa licença poética quando a gente canta, não é? Tocar nas suas vestes, tudo mais. A ideia é a ideia lá da mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi curada, não é? Mas a gente tem que se lembrar, meus irmãos, que ao ver Jesus Cristo com um pouco mais de glória, o que aconteceu com João? O versículo 17 diz, pode passar por favor, pode passar mais um. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Essa foi. E não é uma reação, não é uma reação voluntária. É simplesmente o que aconteceu. João não quis cair aos pés de Cristo como morto, ele simplesmente caiu aos pés de Cristo como morto. Porque esse Senhor Jesus é grande, meus irmãos. Ele é muito grandioso e poderoso. E aí vem uma das partes lindíssimas do livro. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, João. Sou eu. Sou eu, aquele que estive morto e venceu a morte. E com a minha vitória, eu conquistei as chaves da morte e do inferno. Então vem mais uma comissão para João escrever, mais uma ordem para que João escreva. Escreva, pois, número 1, as coisas que você viu. Número 2, as coisas que são. E número 3, as coisas que hão de acontecer depois destas. Existem 3 tempos aqui, de alguma forma, sendo delimitados. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E então, Jesus Cristo dá uma primeira interpretação para João. Quando você ouviu a respeito dos candeeiros, dos candelabros, você pensou em algum significado para os candelabros? Uma das imagens também foi que Jesus apareceu com 7 estrelas na mão. Você pensou em algum significado para aquelas 7 estrelas? Ou você simplesmente imaginou Jesus no meio de candelabros e segurando 7 estrelas? Isso é importante, meus irmãos, porque o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Várias das imagens que nós virmos no Apocalipse, elas são símbolos de alguma coisa. Então não pense que nós vamos ver literalmente algumas das coisas que o livro apresenta. Algumas das coisas que o livro apresenta são símbolos de outras realidades. Então é o próprio Senhor Jesus. Aqui a gente pode ter certeza, é lindo quando o livro faz isso. Porque quando o livro não faz, os intérpretes ficam se batendo cabeça para saber o que significa X. Mas de vez em quando, o próprio Senhor Jesus ou o anjo dizem o que significa uma das imagens. E aí a gente tem toda a certeza absoluta que a interpretação está certa. Jesus Cristo então disse, quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Opa! Então quer dizer que aqueles candelabros, eles tinham um outro significado. Os candelabros são símbolos de igrejas. Símbolos lindos. Porque eu falei para vocês que o candelabro era uma estrutura
com 7 braços, e nesses braços você colocava uma lâmpada, parecida com aquela lâmpada dos filmes de Aladim, bem parecida, só que menorzinha e de barro, ok? Era aquele jeito das lâmpadas da época. Então era um aparador para 7 lâmpadas. E esse é o símbolo que Jesus Cristo escolheu para representar a igreja. Nós, meus irmãos, nós somos os candelabros. E a responsabilidade nossa é iluminar. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Fala. Nós somos a luz. E se a luz não iluminar, se a lâmpada não iluminar, então ela perde o seu objetivo. Nós não somos uma luz para ser colocada debaixo de uma cama, mas nós somos uma luz para ser colocada alto num candelabro, para que então nós iluminemos. Eu e você temos a responsabilidade de iluminar o mundo. E as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Pastores ou anjos de verdade? Muita discussão entre os intérpretes a respeito do significado de quem são esses anjos das igrejas. Eu concordo com os intérpretes que dizem que são anjos mesmo. Anjos, não pastores. Embora a palavra anjo signifique mensageiro, e faria sentido se fossem os pastores, mas normalmente no Apocalipse, quando você lê anjo, é anjo mesmo. E no resto do livro inteiro, a gente vai ver anjos, e nós vamos interpretar como anjos. Então não faz muito sentido que aqui nesse ponto a gente interprete como pastores, ok? Então que história é essa de existir um anjo para cada igreja? Pois é, esse é um problema que a gente vai tentar falar um pouquinho mais a respeito dele nas próximas semanas. Concluindo, meus irmãos, concluindo, o que a gente aprende com tudo isso que nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse? Meus irmãos, o Apocalipse é um livro para ser, além de ser lido e compreendido com a mente, o Apocalipse é um livro para ser experimentado com o nosso coração. Então, parte do nosso objetivo com esse estudo não é só que você conheça mais. Algumas coisas que você quer conhecer, você nem vai conhecer, porque o livro nem fala de maneira clara sobre alguns aspectos do futuro que você tem curiosidade. Mas o objetivo é que você tenha experiências maiores com o Senhor, a partir da sua santa palavra. Então contemple a Jesus. Jesus Cristo foi apresentado de maneira gloriosíssima nesse livro, nesse capítulo. E Ele ainda o será de maneira ainda mais gloriosa. Mas aqui nós já tivemos uma das lindas aparições do Senhor Jesus Cristo. Veja a majestade dEle, veja a glória de Cristo, a eternidade dEle, com seus cabelos brancos e cabeça brancos como a neve, a pureza do Senhor Jesus, a perfeita humanidade, mas ao mesmo tempo a perfeita divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros. Ele anda no meio das igrejas. Jesus é aquele que toca no ombro de João e diz: não temas. Ele é aquele que segura as estrelas, os anjos das igrejas nas suas próprias mãos. Ele é aquele que fala com a sua igreja e que manda escrever a sua igreja para que a sua igreja não perca a sua palavra. E Ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno para todo sempre. Contemple Jesus. Impressione-se com Jesus. Fique boquiaberto com o teu Salvador. Não existe ninguém como nosso Deus. Não existe ninguém como nosso Senhor Jesus Cristo. Então, adore. Se você tem uma noção de quem Ele é, a partir de quem Ele se revelou ser, adore. Contemple-o
impressione-se e louve. Se necessário for, caia inerte no chão, quase morto. Mas adore-o. Ele é digno disso. E finalmente entregue-se. Se Ele é o soberano dos reis da terra, então Ele tem que ser o teu soberano também. Meus irmãos, à luz de tudo isso, quantas coisas que a gente faz, quantas coisas que a gente gasta o nosso tempo, que não fazem nenhum sentido, meus irmãos. À luz dessa revelação de Cristo, de quem é Cristo e de para onde está caminhando a história, isso tem que mudar o nosso jeito de ser. Isso tem que mudar o nosso jeito de viver. Confie totalmente no Senhor Jesus em tudo. Confie nele. Sirva-o até a morte. Tanto até a morte no sentido de até o dia que você morrer, quanto até a morte no sentido de, se necessário for morrer por ele, faça-o. E faça feliz. E santifique-se. Viva para ele. Ele te chamou. Ele te libertou dos seus pecados. Então viva uma vida diferente. Viva para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, seja louvado o teu nome. Nós o adoramos, ó Filho de Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. Tu és o soberano dos reis da terra. E nós somos teus escravos. E que privilégio para nós é este, de sermos escravos do grande e todo-poderoso Senhor Jesus. Obrigado a Jesus, porque tu nos unes com o Pai. E por causa do Senhor Jesus, nós podemos chamar o Pai de nosso Pai. Esse que é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o nosso Pai. Obrigado, ó Senhor Jesus, por nos dar o Espírito Santo, o Espírito cétuplo de Deus, o Espírito todo perfeito. Toda honra, toda glória, império, majestade e soberania sejam dadas a Ti, ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos mais a respeito de Ti, a entendermos mais a respeito do Filho, a entendermos mais a respeito do Espírito. E ajuda-nos a vivermos impactados pela realidade e beleza da revelação que Tu fazes de Ti mesmo na Tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Queremos conhecer aqueles que nos visitam. Então, se você está conosco pela primeira vez em uma quarta-feira, por favor, manifeste-se para nós podermos conhecê-lo. Ok? É a primeira vez, não é? Legal, que bom que vocês vieram. Nelson e Patrícia, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi mais mãos desse lado aqui ainda. Não? Foi impressão? Então, desse lado. O seu nome? Manuel. Manuel tem estado conosco algumas vezes, não é? Pai do Diego, Deus abençoe muito a tua vida. Que alegria tê-lo na nossa igreja. Que Deus o abençoe grandemente. O seu nome? Sara. Deus abençoe a tua vida também, Sara. Alegria ter você na nossa igreja. E o Samuel também é a primeira vez, né? Seminarista Samuel. Hoje começaram as aulas lá no seminário JMC. E o Samuel está conosco aqui hoje à noite. Deus abençoe a tua vida também. Pessoal da congregação, por favor, levante a mão. Olha só que legal. Coisa boa. Deus abençoe vocês. Que alegria tê-los participando conosco desse curso. Que o Senhor
os abençoe e os guarde bastante. Meus irmãos, no domingo pela manhã, 9 horas, teremos nosso culto, seguido da nossa escola dominical. Teremos todas as salas funcionando normalmente. E o culto à noite, convidem, meus irmãos, convidem pessoas para estarem conosco, participando dos nossos trabalhos. Nós queremos o quanto antes começar um segundo culto à noite no domingo. Queremos o quanto antes que a nossa igreja fique pequena para o tanto de gente que vem no domingo. Então convidem, vamos participar ativamente do crescimento da nossa igreja e da expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Não se esqueçam do nosso acampamento. Se você quiser mais informações, fale com a Ju, com a Juliana e com quem mais? Com o André e o outro André que hoje não está aqui. Mas não perca, nosso acampamento será imperdível, dias 30 de abril a 3 de maio. Vai ser uma oportunidade muito boa de nós nos debruçarmos sobre a palavra a respeito de dons espirituais e descobrirmos como podemos ser mais úteis nas mãos do nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vão em paz.